Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina para minha alma e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do dia 15 de agosto, volume 2, trecho 11. Luísa consola Jesus. Ele diz: quero fazer de ti um objeto das minhas complacências. Continua o mesmo estado, mas, especialmente esta manhã, passei amargamente. Quase tinha perdido a esperança de que Jesus viesse. Oh, quantas lágrimas eu tive que derramar! Foi exatamente a última hora e Jesus não veio ainda. Oh Deus, o que fazer? Meu coração estava com uma dor tão forte e em contínuo palpitar, tão forte que sentia uma agonia mortal. Essa ausência de Jesus que a Luísa sente é uma permissão de Deus, né? Porque ela está sendo a reparadora, né? Aquela que sofre por Jesus tudo o que as outras criaturas não sofrem, né? Quantas pessoas hoje em dia que estão dedicando o seu tempo para ofender a Jesus, ao invés de querer amá-lo e conhecê-lo, né? Para poder conhecer e poder amar, né? Ela está sentindo a dor. Eu acredito até que da privação das almas que estão no inferno, né? A privação de Jesus das almas que estão no inferno. Por isso ela sofre tanto, porque lá no inferno elas vão, né, ter a consciência da escolha errada que elas fizeram da vida dela, que elas optaram por viver uma vida sem Deus, né? Não só sem Deus, mas ofendendo a Ele, né? Fazendo questão, como a gente vê hoje em dia, pessoas fazendo questão de fazer zombarias com o nome dele, né? Fazer piadas e sem a menor consciência, assim, de que está ofendendo a Deus que está dando a vida para ela, que está amando a ela naquele momento que ela está fazendo aquela ofensa. Então, se essa criatura, até o último minuto da vida dela, ela não mudar a atitude dela, não se converter, nem que seja no último minuto da vida dela, a culpa que ela vai sentir, que a alma vai sentir, né, quando estiver diante de Deus, quando ela morrer, vai fazer com que ela possa se lançar no inferno, por causa da culpa de quando for revelado para ela tudo o que ela fez, né, de ofensa a Deus quando ele estava amando ela. Então é muito sério isso, né? E a alma, ao ser lançada, né, se lançar no inferno, porque é a alma que se lança, né? Depois que é tudo revelado para ela, ela ali nunca mais vai sentir a presença de Deus. Então ela vai ter a privação de Deus. Então, como a Luísa, ela sofre, né? Essa privação e a privação de todas as almas das criaturas que estão vivendo sem ele, né? Que são ateus, que são satânicos, que são bruxos, que são pessoas que já, né, pelo livre-arbítrio, que é o amor de Deus também, que ele dá para a criatura ela escolher o que ela quer ser, o que ela quer fazer, né? Ela, pelo livre-arbítrio dela, ela está escolhendo ficar sem ele. E isso é a vontade dela, né, que faz isso, porque é a natureza dela, né? A natureza dela foi criada com uma alma que deseja e anseia por Deus, né, o tempo todo. Então a alma fica sofrendo ali a ausência de Deus, enquanto a criatura está, né, com a vontade dela optando por uma vida sem Deus. E aí
esse sofrimento é o sofrimento que a Luísa sofre, porque viver na divina vontade, como é universal, a criatura pessoa, né, que vive na divina vontade, que doa sua vontade para viver a vontade de Deus, ela vai sentir, né, muito isso, né, de sentir um estado de ânimo que é o que as outras criaturas estão sentindo, né? Aliás, na verdade, é o que Jesus sente, né, em relação às outras criaturas. Jesus passa a viver, né, dentro da pessoa que vive na divina vontade, e aí é ele que sofre, né, ele que sente essas dores. E quando nós unimos a nossa dor à dele, quando nós compreendemos a dor que ele está sentindo ao ver certas coisas que nós vemos hoje, né, nas redes sociais, principalmente, na televisão, nas novelas, quando nós vemos certas coisas que nós sabemos que ofende a Deus, nós unimos a nossa dor, né, de saber que o nosso Deus, a quem nós amamos, está sendo ofendido, e aí nós sofremos para que Jesus não sofra, né? Nós só pegamos a dor para nós, né? Então é isso, né, que eu entendo que acontece com a Luísa nesse momento. A Luísa diz, em eu íntimo dizia-lhe, meu bom Jesus, não vês tu mesmo que me sinto falta da vida? Ao menos diz-me como se pode fazer para estar sem ti, como se pode viver, né? Então ela estava sentindo que faltava vida nela, porque quando a pessoa ela está desligada de Deus, né? A alma dela está morta, né? Então a pessoa fica vivendo como se fosse um zumbi, a pessoa que está num pecado mortal grave, que não quer sair daquela situação, ou não consegue, né? Não busca, né? Não tem forças para sair daquela situação, porque o pecado né? Ela dá um certo prazer para ela e ela não quer se saber de sofrer, ela quer continuar sentindo prazer, então ela não consegue se libertar. E aí a alma está morta. Então é o que ela está sentindo, né? Ela pergunta para ele como se pode viver, né? Como me diz, né? Como que se pode fazer para viver sem ti? Porque ela está sentindo o sentimento dessas pessoas, né? Que escolheram pelo pecado, que estão sem vida, nem sem a vida de Deus nelas. Ela diz: se bem que sou ingrata ante tantas graças, sem embargo te amo e te ofereço essa pena amarguríssima de sua ausência para te reparar por minha ingratidão. Mas vem, Jesus, Jesus tenha paciência, é tão bom, não me faça esperar, vem. Ela reconhece, né, que ela é ingrata ante tantas graças, mas o que ela está sentindo é mais forte do que ela, né? Ela diz que ama ele e ela se oferece, né? Oferece o sofrimento que ela está sentindo, essa amargura, né, da ausência de Jesus para reparar a ingratidão dela. E ela está fazendo isso em nome de todos, né? Então, ela está reparando pela ingratidão de todas as criaturas que querem viver sem Deus, né? Que estão com a alma morta. Então ela está dizendo que ela ama Ele. E Jesus sabe que ela ama, né? Ele sabe que ela está sofrendo por amor a Ele. Ela diz ainda: talvez você não saiba o quão cruel tirano é o amor e por isso não tem compaixão de mim, né? Jesus sabe, né, que ela ama tanto ele que ele ignora essa pergunta, né? Como que Jesus, né, não vai saber o que é o amor se ele é o puro amor, né? Só que ele não é um amor tirano, né? O amor de Deus não é um amor tirano. O que ela está sentindo, ela está confundindo, né? Porque o amor de Deus, ele é perfeito, né? O amor é um amor que arde no peito dele, que transborda, né? E ele tem compaixão, sim, né? Por isso, né, que ele a escolheu como alma vítima, para que ela possa, né, passar por essa purificação, passar por tudo isso, por todas essas penas, para formar ela a primeira filha a viver na divina vontade, né? A primeira criatura que vai voltar à ordem pela qual foi criada. E ela diz: enquanto eu estava nesse estado tão doloroso,
Jesus veio e todo compaixão me disse: Eis que eu vim, não chores mais, vem a mim. Em um instante me encontrei fora de mim mesma junto com ele, e eu olhava, mas com tal temor que de novo pudesse perdê-lo, que a rios me escorriam as lágrimas dos olhos. Jesus continuou a dizer-me: Não, não chores mais. Olha para o quanto estou a sofrer. Olha para minha cabeça. Os espinhos penetraram tão profundamente que não há nada lá fora. Vês quantos cortes e sangues cobrem o meu corpo? Aproxima-te, dá-me um alívio. Então, quando nós estamos passando por um sofrimento muito grande, que parece que Deus, né, não está ali conosco, nós não sentimos a presença dele, né? O que ele quer que nós façamos é que nós paremos de olhar para nós mesmos, para o nosso sofrimento e olhemos para o sofrimento dele. Olhamos para o quanto ele está sofrendo por tudo isso que eu já falei, né? Por todas essas ofensas que as criaturas têm feito contra ele, né? Com ódio dele, querendo fazer com que o nome dele seja excluído, que as pessoas não o amem, né? E, e aí ele que está sofrendo mais, né? Por maior que seja o nosso sofrimento, o dele é sempre maior, né? Porque quando nós estamos passando por uma situação, nós estamos sofrendo por causa daquela única situação. Mas ele sofre por toda a humanidade, né? Por todos que são ingratos a ele, que não o reconhecem, né? As graças que ele derrama, né? E aí, por exemplo, quando eu estava no mês passado, né, com a gripe influenza e dengue ao mesmo tempo, eu sentia dores no corpo, né, pontadas no corpo, assim, principalmente nas pernas, e às vezes doía a cabeça, ficava alternando entre a perna e a cabeça, por causa da dengue, eu acredito. E eu ficava lembrando de Jesus, né, falando, não ficava assim tão presa na minha dor, né? Tem momentos que eu ficava, né, sentindo a dor mesmo, né, e tentando, né, tomar remédio para passar, mas muitas vezes eu lembrava, né, quando doía a cabeça, eu pensava na coroa de espinhos de Jesus, né, o quanto ele sofreu com aquela coroa de espinhos, né, que serviu para reparar todos os pecados de pensamento, principalmente, né, e nas dores nas pernas, né, eu sentia, né, eu lembrava também, né, das dores de Jesus, né, das chagas dele. Então, a gente tira os olhos da gente mesmo e olha para Jesus, né? Por isso que ele apareceu daquela forma na frente dela. Porque se ela estava sofrendo a privação dele, ele estava sofrendo muito mais, porque naquele momento ele estava ali, diante dela, com a coroa de espinhos e com as chagas todas abertas, né? Sentindo dores, né? Cada chaga era um pecado de uma criatura. E ele estava ali sofrendo por causa disso. E ele pediu, né, para ela aliviar o sofrimento dele. Então, o que que ele faz, né, nessa situação? Ele tira os olhos da criatura, ele faz com que a criatura que vive na divina vontade, ele faz, não, ele quer, né, que ela tire os olhos dela e olhe para ele, né, que ela só olhe para ele. Porque quando nós olhamos, né, para Jesus assim, modo de falar, né, mas nós nos lembramos dele, nós usamos a nossa inteligência, a nossa memória e a nossa vontade, né, que são os atributos que ele dá para todas as criaturas. Nós usamos na divina vontade para nos lembrar, né, das horas da paixão, né, que ontem na aula foi falado sobre isso, né, a importância de meditar as 24 horas da paixão, porque nesse momento em que nós estamos sofrendo, por qualquer que seja a situação, nós vamos nos lembrar, né, dessas horas, né, que Jesus passou, né, os flagelos que ele sofreu
né? E não só no físico, né, no exterior, mas principalmente no interior, porque cada flagelo era uma reparação, né, que ele estava fazendo, né, para que nós pudéssemos hoje, né, receber esse dom da divina vontade, porque se ele não tivesse vindo, né, para nos unir novamente a Deus, as almas a Deus, né, nos purificando, né, através dos sofrimentos dele, que ele sofreu, os méritos do sofrimento dele. Hoje nós não poderíamos receber esse dom. Quem quisesse não poderia receber, porque estaríamos todos condenados ao inferno, né? Não teríamos como passar por purificação nenhuma se Jesus não tivesse passado por nós no nosso lugar, né? Para que nós pudéssemos hoje estar capacitados, né, para receber por causa dele, né, dos méritos dele, não porque nós merecemos ou nós temos capacidade para alguma coisa, tudo vem de Deus. E a Luísa continua a dizer: ao ocupar-me das penas de Jesus, esqueci um pouco das minhas. E assim comecei por sua cabeça. Oh, como era dilacerante ver aqueles espinhos tão metidos dentro que mal se podiam puxar. Enquanto isso fazia, Jesus se lamentava tanto, tanto era a dor que sofria. Jesus se lamentava tanto, era a dor que sofria. Depois que tirei aquela coroa de espinhos, toda despedaçada, a uni de novo, e sabendo que o maior prazer que se possa dar a Jesus é o sofrer por ele, tomei-a e a afundei sobre a minha cabeça. Então, quando ela se ocupou do sofrimento de Jesus, quando ela for dar um alívio para ele, ela esqueceu do sofrimento dela, né? É assim que Jesus quer que nós procedamos, né? Não só quem vive na divina vontade, né? Mas qualquer pessoa pode fazer isso. Ao se lembrar do quanto Jesus sofreu por nós, né? Aí a gente esquece, né, do nosso sofrimento e fica, né, junto, fazendo companhia para ele no sofrimento dele. E, e ela, né, ela fez isso, né, ela tirou a coroa de espinhos, toda despedaçada, uniu de novo e colocou sobre a cabeça dela, porque ela sabia, né, que o que faz Jesus feliz, né, o que dá prazer para ele, o que agrada a ele, é quando a criatura sofre por ele, né? Então, essa é uma forma que a Luísa, né, fazia para aliviar os sofrimentos de Jesus. Mas nós podemos fazer isso também, mas não dessa forma. A forma com que nós pegamos a dor de Jesus para nós é quando nós vemos, por exemplo, uma ofensa como aquela, só um exemplo, né, como aquela que foi feita lá nas Olimpíadas da França. Nós pegamos e nós nos unimos, né, à dor de Jesus, né, ao ver não só a ofensa que foi feita, mas o que surgiu, né, daquela situação, né, que foi o ódio das pessoas contra os franceses, né. Jesus sofre muito mais quando as criaturas, ao invés de se unirem, né, em oração para aquelas pessoas que fizeram aquela ofensa, né, elas terem um pensamento bom em direção àquelas pessoas, para que elas se convertam, para que elas possam receber uma luz divina iluminando a mente delas, para que elas possam, né, perceber o que elas estão fazendo, né, que elas estão prejudicando a alma delas, né, ao fazer, né, aquela ofensa contra Jesus. Então Jesus ele sofre muito mais quando ele vê que um ato de uma pessoa que criou aquela cena lá, gerou muitos outros atos de ódio de uns contra os outros, porque ele quer que nós nos amemos, porque Jesus está em cada um de nós, né? Mesmo que a pessoa esteja, né, fazendo aquele ato de ofensa contra ele, ele está ali. Só que ele não, a pessoa não o reconhece, né? Mas ele está na criatura, né? Mesmo que a alma dela esteja morta, né? E tem um cantinho ali, um espacinho ali que tem a vida dele, porque se a criatura não tem a vida de Deus nela, ela não vive, ela não estaria viva.
Então, Jesus está em cada criatura, e quando nós olhamos, né, para as pessoas que fazem essa ofensa contra Deus, ou uma pessoa que seja que fez, nós temos que ter um pensamento para que ela se converta, não um pensamento de ódio. Então, Jesus, ele sofre, né? E nós, quando nós vemos a resposta das pessoas em relação àquele ato que foi uma ofensa, resposta de ódio, nós sabemos que Jesus está sofrendo também naquele ódio que as pessoas estão sentindo, né? Porque ele é amor, né? O amor, ele quer que nós nos amemos uns aos outros, isso é um mandamento dele. Então, quando a pessoa também não ama a Deus, ela também está ofendendo a ele. Não ama a criatura, aliás, não ama o próximo, né? Quando ela não ama o próximo, ela está também ofendendo a ele. Então, é muito sofrimento. E nós compreendendo, né, a pessoa que vive na divina vontade compreende tudo isso, e que tudo isso também é permissão dele, né? Aquela situação, né, que aconteceu de ofensa a ele é permissão dele. Ele permite, né? Porque é o livre-arbítrio, como eu disse, né? É o que a pessoa escolhe fazer, né? E as outras que estão odiando aquela pessoa, elas também estão odiando por livre-arbítrio, quando elas deveriam amar e desejar o bem daquela pessoa. E a Luísa diz também: depois, uma por uma, fez-se beijar as chagas. Em algumas delas queria que chupasse o sangue. Eu tentei fazer tudo o que ele queria, mas em silêncio. Quando a Virgem Santíssima se apresentou e me disse: pergunta a Jesus o que ele quer fazer de você. Eu não me atrevia, mas a mãe me incitava a fazê-lo. Para satisfazê-la, aproximei os lábios ao ouvido de Jesus e disse: que queres fazer de mim? E ele respondeu: quero fazer de ti um objeto das minhas complacências. E no ato mesmo de dizer estas palavras, desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Então Jesus, ele queria mais, né? Ele não queria só que ela ficasse beijando as chagas, colocasse a coroa de espinhos na cabeça dele, né? Ele queria mais, mas ela estava fazendo tudo isso em silêncio. E aí aparece a Virgem Maria, né? Nossa Senhora, ela sempre vem para nos mostrar o filho dela, né? O que ele quer mostrar a ele para as pessoas que não o conhecem, que não o amam. Então ela vem e fala para Luísa perguntar o que ele quer, né? O que ele quer fazer dela, né? E ele responde que ele quer fazer dela um objeto das complacências dele, né? Da alegria dele. Então, na verdade, era isso que ele queria desde o início, né? Que ela fosse um objeto, que ela fosse usada somente para aliviar o sofrimento dele, somente para se unir a ele, né, no sofrimento, para fazer companhia para ele no sofrimento. E como que acontece isso? Quando a criatura para de olhar para si mesma e olha só para ele, né? Quando ela deixa, né, os problemas dela, os sofrimentos dela, as dores dela, as dificuldades, as misérias, deixa tudo de lado e olha só para Jesus. Fica só focada nele, né? No que ele quer mostrar, no que ele quer fazer, no que ele quer falar, né? E fica dando atenção para ele, né? É só isso que ele quer, porque quantas pessoas fazem isso na Terra hoje, no mundo inteiro? Quantas? Dá para contar nos dedos das mãos, eu acredito, porque são tão poucas as pessoas que conseguem, né, na hora da tribulação, na hora da dificuldade, na hora né, do que está passando por uma situação difícil, né, se focar em Jesus, olhar para Ele, ver que Ele sofre muito mais, que nosso sofrimento comparado ao dele é nada, né? E são poucas pessoas que vivem isso, né? Na divina vontade, né? Tem pessoas que vivem assim, já, né? Tem umas que ainda estão aprendendo, estão começando a ler o livro do céu, estão ainda passando pela purificação, mas aquelas que já estão
mais avançadas, né, nesses conhecimentos sobre essas verdades do livro do céu, elas já vivem isso, né? E pode ser que tenha outras pessoas que ainda que não conhecem o livro do céu que vivem isso também, né? Só Deus é quem sabe. Mas na divina vontade, a diferença é que a reparação ela é feita, né? Ela acontece porque só quando nós estamos, né, consagrados, né, à divina vontade é que esses atos eles têm os efeitos que eles precisam, né? Os efeitos que realmente vão acontecer, né? De reparação, né? Caso contrário, a pessoa só fica unida a Deus, né? O sofrimento de Deus, mas ela não faz a reparação como aqueles que vivem na divina vontade, que é uma reparação perfeita, né? E essa é a diferença. Então é necessário que se conheça o conteúdo do livro do céu, que se estude, que se medite, que deseje, né? Que faça a consagração, que deseje nessa vida, né? Unida a Deus dessa forma, né? A ponto de quando nós nos unimos ao sofrimento dele, nós sentimos as dores dele, nós estamos reparando e fazendo companhia verdadeiramente para Jesus, né? Porque é o que ele quer, né? Para isso que ele nos criou, para sermos essa companhia dele, para vivermos nessa intimidade com ele, né? Nesse relacionamento de pai e filho, nesse relacionamento de amor, para isso que ele nos criou. E quando nós estamos vivendo a divina vontade, nós sabendo, né, tendo essa consciência, é por isso que acontece verdadeiramente a reparação. Porque nós temos a consciência de que nós estamos reparando, que nós estamos unidos a Ele. E quando que as pessoas que não têm esse conhecimento, elas não podem fazer essa reparação porque elas não têm a consciência disso, né? Porque não chegou até elas ainda esse conhecimento do livro do céu e das verdades aqui da vida divina que Deus quer para nós, dessa santidade, né? Para esses tempos, agora em que Jesus cada vez mais está sendo mais ofendido e que as pessoas querem retirá-lo da face da terra, que como se fosse possível, né? Mas ele está dentro de nós, não tem como tirar, né? Aqueles que amam a Deus mesmo, nunca, ninguém vai conseguir tirar, mesmo que eles matem a pessoa, não vão conseguir tirar Deus do coração delas, porque é um amor verdadeiro e sincero, né? E que nada vai poder abalar nem derrubar. Então, é isso. Amém, Fiat.